José Filho, Tarcísio Antônio Medeiros Calado, Evani de Brito Costa, José Ventura Filho, Ildete Coelho e Felipe Coelho. Terceiro domingo da Páscoa. Celebrando este terceiro domingo da Páscoa, Irmãs e irmãos, a liturgia nos apresenta Cristo, que se manifesta aos discípulos e lhes transmite o dom da paz. Mergulhemos neste mistério de Cristo vivente entre nós e deixemo-nos ser inundados por sua presença e sua graça. Iniciemos a Santa Missa cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, somos convidados a morrer com Ele para a vida velha e a ressuscitarmos com Ele para a vida nova, a fim de que celebremos dignamente estes sagrados mistérios, peçamos o perdão de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Sem Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que interceder por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 Senhor, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade.
amor e em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Somos homens novos, mulheres novas, novas criaturas, ressuscitados, ressuscitadas, e novas criaturas entoam um cântico novo com um hino de glória e de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face.
Quando eu chamo, respondei-me, ó Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas para o seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há de se perguntam, que nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois sois vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse:
tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados de Deus, o Evangelho inicia dizendo que naquele tempo os 2 discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Nós também, nos caminhos de nossa vida, como derrotados se encontravam aqueles 2 discípulos, eis que vem o Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, vencedor do inimigo, do pecado e da morte, vem ao nosso encontro. E enquanto o Senhor Jesus falava, dizia o evangelista Lucas, os corações dos discípulos de Emaús ardiam. Eles disseram: não ardiam os nossos corações enquanto Jesus falava? E depois de reconhecerem Jesus na palavra, eles reconhecem Jesus na Eucaristia, no partir o pão. E Jesus está aqui vivo e ressuscitado no meio de nós, na palavra e na Eucaristia. E nós nos alimentamos dele no pão da palavra e no pão da Eucaristia. E enquanto eles estavam falando o que aconteceu no caminho, Jesus apareceu novamente a todos. Mas queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs, é que eles estavam contando o que aconteceu no caminho. Nós também temos que contar às pessoas o que aconteceu no nosso caminho quando encontramos Jesus. No final do Evangelho, ele vai dizer que nós devemos anunciar o Evangelho para a conversão e o perdão dos pecados, que nós devemos ser as suas testemunhas, como Pedro, na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, dava testemunho: aquele que vós matastes, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas, de testemunhar em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso estudo, em nosso lazer e na igreja, de anunciar, de proclamar, de contar, de falar, de dizer, de envolver as pessoas com a luz da Páscoa de Cristo Jesus. E diz ainda o Evangelho que Cristo apareceu no meio dele. Essa expressão que nós vamos dizendo no desenrolar da celebração eucarística: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele então está no meio dos apóstolos e, como resultado de sua Páscoa, comunica o Shalom, que não é uma paz, uma ausência de guerra somente, mas o Shalom é a plenitude que Deus nos dá. A paz esteja convosco. E eles, com medo, eles assustados, pensando que eram um fantasma, eles
sem compreender o que estava acontecendo. Imagina que a gente sepulte alguém e depois de 3 dias essa pessoa apareça. A gente só pode imaginar como eles imaginaram. Acharam que era um fantasma, que era uma alma que estava aparecendo. Então Jesus dá um sinal muito profundo na teologia: vede minhas mãos e meus pés. Domingo passado, Tomé colocava a mão nas chagas de Cristo e no seu lado, que foi traspassado pela lança do centurião romano, e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Jesus pergunta: por que tendes dúvidas no coração? É porque nós somos humanos e nós podemos perguntar. A nossa fé não é uma fé estúpida, a nossa fé não é uma fé imbecilizada, a nossa fé questiona, a nossa fé pergunta. O Salmo 12, o Salmo 9 e o Salmo 12 e tantos outros perguntam a Deus: Senhor, por quê? Então perguntar a Deus não é fraqueza, perguntar a Deus é franqueza. Como dizia o Papa Bento XVI, é um jeito honesto de orar. No dia 27 de setembro de 2006, o Papa Bento XVI, falando de São Tomé, nos dizia: a pergunta de Tomé confere também a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Porque tem de dúvidas no coração? Com frequência nós não o compreendemos, por isso temos dúvidas no coração. Temos a coragem de dizer, continua o Papa Bento XVI: não te compreendo, Senhor, ajuda-me a compreender. Esta franqueza é um modo de rezar verdadeiro. Então, às vezes nós questionamos, às vezes nós perguntamos a Deus, muitas vezes nós não compreendemos. Então não pensemos que nós estejamos fraquejando na fé. Não é uma fraqueza, é uma franqueza. Franco e honestamente colocamos diante de Deus as nossas perguntas e as nossas interrogações. Ainda continua o Papa, isso quando ele era jovem teólogo, num dos principais livros dele, chamado A Introdução ao Cristianismo, uma edição antiga de 1969. Diz Ratzinger, na época: tanto o crente quanto o incrédulo, cada um à sua maneira, compartilham a dúvida e a fé, sempre entendidos que não procuram fugir de si mesmos e da verdade de sua existência. Perguntemos a Deus, não tenhamos vergonha de colocar as nossas dúvidas do coração, porque tendes dúvidas no coração. E Jesus então coloca como chave de compreensão as suas mãos e os seus pés, as suas chagas. O mistério que nós celebramos no Natal, a encarnação, é um único mistério com o mistério que celebramos na Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. O mistério de um Deus que se faz homem e ressuscitado mostra as marcas da humanidade, mostra as suas feridas. No capítulo 58 de Isaías, que Pedro vai repetir no capítulo 2 de sua primeira carta: por suas feridas, por suas chagas, nós fomos curados. Há ainda aqui um sinal da descrição de Deus. Deus não é um Deus greco-romano, espetacular,
extraordinário do exibicionismo, da ostentação. A ressurreição não é objeto de um espetáculo. Ele poderia dizer: podem ir lá para a boca do túmulo, e na virada do sábado para o domingo eu vou ressuscitar. Ele poderia ir a Anás e a Caifás, a Pilatos, a Herodes, poderia ter ido ao templo, mas Jesus é este Deus singelo e discreto. É este Deus que triunfa sem triunfalismo, que vence sem revanche, e a fé é um resultado de sua graça e do nosso livre consentimento para segui-lo. O Senhor mostra as suas chagas, o Senhor mostra as suas feridas. Vede, sou eu mesmo, tocai em mim. Nesta missa, neste terceiro domingo da Páscoa, somos convidados a escutar esta palavra do ressuscitado: sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Nós respondemos no Salmo: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. O Salmo tão conhecido: Senhor, é vossa face que eu procuro. Filipe vai dizer a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, quem me viu, viu o Pai. De fato, Jesus é a imagem do Deus invisível, como atesta o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 15 dos Colossenses. De fato, Jesus é a expressão do ser de Deus, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, nos ensina. Ele é a imagem, é a expressão, é em Cristo que nós nos encontramos com Deus. Por isso é preciso que nenhum de nós caia na tentação de um Deus bélico, de um Deus que parece odiar. Que nós sejamos discípulos de Jesus, que nos ensina a amar porque Ele nos amou. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Esta é a imagem. Vede, sou eu mesmo. Olhando para Jesus, nós encontramos o amor e aquele que nos ama e que nos ensina a amar, a partir da experiência do amor de Deus que encontramos nele. Vede as minhas chagas, Senhor, é vossa face que eu procuro. No capítulo 25 de Mateus, tão conhecido e tão caro para cada um e cada uma e para todas e todos nós: vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. E aí os outros vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos? Aí Jesus vai dizer: todas as vezes que fizestes aos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. A gente vê Jesus também no irmão e na irmã, e principalmente nos mais pobres, como ele insistiu. Confesso que nunca entendi isso, essa insistência de Cristo e do cristianismo pelos pobres, mas é aí que nós encontramos ele, porque o mesmo que tomou o pão e o vinho e disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, foi o que disse para o faminto, ou melhor, do faminto e do sedento: sou eu que tive fome, eu tive fome, eu tive sede. O cristianismo nos engaja, o cristianismo nos compromete. Ver as chagas de Cristo, ver no outro e na outra as suas dores, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do amigo, da amiga, do irmão e da irmã. De não ver somente as coisas boas que o outro tem, mas de amá-lo também com as suas feridas,
com as suas chagas, com os seus limites, com os seus defeitos. É a superação de tudo, é a vivência do cristianismo. Ainda, e aqui termino a partilha da palavra de Deus nesta homilia. É quando o apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo. E ele continua: se o vosso coração vos acusa, Deus é maior que o vosso coração. Que à luz da Páscoa façamos esta leitura, que quando nós cairmos, quando nós vacilarmos, nós podemos contar com o amor, com o perdão e com a misericórdia de Deus. Diz o Salmo, se eu não me engano, 146, Deus sustenta todo aquele que vacila, Deus levanta todo aquele que tombou. Que a Páscoa de Cristo seja a nossa Páscoa, que a ressurreição de Cristo seja a nossa ressurreição, assim seja. Creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos as nossas súplicas a Deus. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Senhor Deus, conduzi a barca de vossa igreja na paz e na fidelidade. Protegei o Papa Francisco e o nosso arcebispo diocesano. Que a força do ressuscitado dissipe de nós as trevas do medo, das preocupações e das dúvidas no coração, para que enxergamos o próprio Cristo vivo em nosso meio. Nós vos pedimos. Dai força e ânimo às pessoas que estão perdendo a esperança de tempos melhores. Sustentai a perseverança dos desempregados. Dai esperança aos enfermos. Nós vos pedimos. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente
as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Fernando, que é bispo desta igreja, seu auxiliar Macedo, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, e vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunica o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém, Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. Que vocês vão palestrando, ao Senhor não puderem enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Sofrimento devia enfrentar, profetas já tinham falado. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica
Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Dois avisos breves, mas com toda a leveza deles. Primeiro é lembrar do nosso dever com o dízimo. O dízimo não é um comércio que fazemos com Deus, como vemos em algumas seitas, inclusive explorando os fiéis. O dízimo é o nosso compromisso com Deus, com a igreja e com os pobres. Lembro então o dízimo à luz daquela palavra que está na carta de Paulo, se não me engano, aos Gálatas, que cada um dê sem constrangimento, ninguém forçando nada, conforme o seu coração. Mas que a gente dê, essa não é nossa, não é nem dar, é devolver o dízimo. A outra lembrança que gostaria de trazer é das cestas básicas para os mais pobres. Senhor, quando foi que te vimos? Todas as vezes que me destes de comer. Nessa situação tão difícil, que nós possamos expressar nossa solidariedade, trazendo para a paróquia uma cesta básica, a fim de que ela se espalhe através da arquidiocese aos mais carentes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso e Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ajudem, por favor, nas cadeiras. Seja feliz, imensamente feliz, e dê paz e que o Senhor vos acompanhe. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.